Então vamos já entrar agora no tema, né? O tema é os signos opostos, né? O que são os signos opostos, e aí, o que são? O que são, né? Como vivem, Então, o que comem, onde moram os signos exatamente. opostos. Sobrevivem, né? Estão trancados na pandemia. Estão em casa, estão guardadinhos em casa. É. Muito legal. O Ed, é interessante a gente começar falando dos signos opostos, dizendo que eu acho que todo mundo já ouviu falar um pouco dos signos opostos, sem saber que se tratava de signos opostos. Aí eu volto lá para as minhas lembranças da adolescência, quando a gente pegava revista, jornal, ia ler alguma coisa sobre o nosso signo, porque afinal de contas todo mundo cai nessa, pode ser o mais cético dos seres. Se tiver um jornalzinho ali dizendo sobre o seu signo, você vai olhar, e que atire a primeira pedra que não faz isso. Exatamente. E aí, desde essa época, quando a gente ia ler sobre os signos no amor, né? Aí a gente lia lá, você, peixe, seu par ideal é virgem. Você, Capricórnio, seu par ideal é câncer. Você, Sagitário, seu par ideal é gêmeos. Então, assim, tinha um match pronto astrológico ali colocado pra gente. E aí, isso tudo vem muito embalado por aquela ideologia dos opostos se atraem, né? Que a gente sabe que astrologicamente tem um belo fundo de verdade, mas que não tem toda essa pegada romântica como a gente vê no jornalzinho. Que se fosse assim, dos filmes, né? Encontrava o seu virginiano e todo mundo ia ser feliz para sempre, sem desafio algum, né? Ia ser simples. Nós, por exemplo, né? Nós, por exemplo. Tinder e resolvia o problema de todo mundo, né? Exatamente. Pois é, mas a coisa não é bem assim. E não também, é bem assim. Essa coisa do signo oposto, ele não é um negócio arbitrário, né? Não é que alguém simplesmente condicionou e a gente seguiu a cartilha. Tem uma lógica nisso. Então, eu acho que todo mundo, mesmo quem nunca fez uma leitura de mapa astral ou nunca se aprofundou muito no seu próprio mapa, já teve a curiosidade de olhar uma mandala astrológica. Então, de alguma forma, a gente já sabe que temos 12 signos no zodíaco e que eles têm uma ordem de acontecimento, né? Eles seguem uma ordem. Então, a gente começa no Áries, aí vem o Touro, aí vem o Gêmeos, e assim vamos indo até chegar no Peixes, completos 12. Então, o que é o signo oposto? É aquele que está exatamente em frente ao signo que eu estou falando. Então, se eu estou falando de Áries aqui, quem está na frente dele em posição de combate é Libra. Se eu desço um pouquinho e aqui eu estou falando de Touro, quem está na linha frontal aqui é Escorpião. Então, assim a gente vai encadeando 6 pares de signo. E é aí que sai a ideia do signo oposto. E na astrologia, na verdade, o oposto não é só o oposto. A gente fala de opostos complementares. Porque a ideia é que a gente organiza os 12 signos em 6 pares que tratam cada par de um mesmo eixo temático, né? Esse é o pulo do gato. Então, vou dar um exemplo bem didático para a gente entender aqui. É como se a gente, por exemplo, tivesse um assunto, por exemplo, carros. Esse é o nosso assunto. Aqui nessa polaridade, a gente tem um Fusquinha. E nesta polaridade, a gente tem a Ferrari. Então, assim, a gente continua falando de carros. Os dois obedecem, os dois estão dentro do eixo, mas cada um na sua polaridade. Não então, vai dizer quem é a Ferrari e quem é o Fusquinha que vai criar uma guerra aqui. Não, mas os dois têm o seu charme, não é? Sim. Os dois têm o seu charme. Então, assim, exatamente. o Fusquinha tem coisas que a Ferrari nunca terá. Inclusive a tradição, né? Toda essa história. A Ferrari resistência, né? A resistência, exato, né? A gente chama do Fusquinha aquilo que é simples e funciona. Por outro lado, a Ferrari, ela pode ser a mais modernosa, mas ela nunca vai ter essa coisa ancestral que o Fusquinha traz. Então, eles vibram na mesma energia do eixo, porém obedecem a polaridades diferentes. Então, é assim que a gente entra no assunto dos opostos.
E antes da Perfeito. gente começar a falar de cada um dos eixos, eu acho legal a gente lembrar que todos nós temos os 12 signos funcionando na nossa Muito vida. importante. Muito importante, para a gente não se ater só ao Sol, ascendente e Lua. Quando muito, né? Muitas pessoas ficam só atreladas ali ao Sol. E outra Então, coisa, Gi, o pessoal eu vejo não só aqui, mas em outros canais que eu sigo, etc. As pessoas às vezes ficam muito preocupadas. Ai, mas não tem nenhum planeta na minha casa tal. E o que se, né? Ou seja, não vai acontecer nada. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. não, nada a ver. Nada a ver. E esse é o grande encanto da astrologia, né, Ed? A gente Uhum, poder montar esse quebra-cabeça que é o mapa, né? uhum. Então, a coisa da gente saber que nós temos os 12 signos funcionando na nossa vida já nos Exatamente. desprende de querer saber só do que é o meu sol, né? Já é Uhum. um negócio. E E coitado aí, do sol, deixa ele brilhar lá quietinho, né? deixa, às vezes a gente demora para descobrir esse brilho, né? Não, ele não é tão Sim. dado assim pra gente. É. E aí, o que acontece? Qual é a ideia, né? A gente tem essa organização de 6 eixos, então a Uhum. gente tem essa vibração acontecendo em 6 setores. Certo. O grande pulo do gato aí é a gente Uhum. saber como é que está calibrado cada um dos nossos eixos, né? Então, assim, se um signo daquela polaridade está muito forte no mapa, isso indica que a gente tem que acionar o outro lá na outra ponta e trazer um equilíbrio consciente, né? A ideia de calibrando nossas balanças, isso é um chamado para a vida. Esse é o convite da Sim, astrologia, né? sim, Esse é o convite do autoconhecimento, a gente poder ir sim. ajustando essa balança que é a E, vida. e o objetivo é sempre chegar no equilíbrio, né? No Isso ponto mesmo. equilíbrio dos Ponto dois. ótimo, né? Na medida do possível que a gente conseguir. A gente tem Sim, ferramentas para é a isso, tentativa, né? Na vida inteira, né? para a vida. E é sempre trazendo para a consciência que a gente vai se aproximando disso. Então, Isso. hoje, a gente vai falar dos 6 eixos, de forma bem Ok. resumida, mas a gente vai tocar nos 6 eixos. E eu, inclusive, sugiro para as pessoas que estão assistindo, mesmo aquelas que não têm muito conhecimento do seu mapa, que Uhum. aproveitem como um lugar de reflexão. Porque só de Uhum. ouvir falar em cada uma das duas polaridades e qual é o assunto, qual é o carro, né? Qual é Uhum. o assunto Qual é do o eixo, carro? qual é o Se você carro, tá mais para Fusquinha ou para isso. Ferrari, Você vai saber se você está mais para Fusquinha ou para Ferrari só de ouvir a explicação de cada um. Então, se você legal. quiser, tipo, toma nota, sabe? Faz uma reflexão, aproveita como um momento de autoconhecimento para Uhum. você. Uhum. E se em algum momento você olhar seu mapa, ou se aventurar a fazer pela internet, ou fazer uma leitura com um astrólogo mesmo, você já leva isso como subsídio para depois você ir ajustando, para você ir tomando um pé, né, da Exato. realidade do seu mapa. Então, eu acho que é legal a gente também calibrar um pouco as nossas balanças e observando Uhum. isso já. Não, porque tem aquele ditado, conhecimento é poder, né? E a Total, partir né? do momento que você tem conhecimento, você tem o poder, não de controlar, mas de, como você diz, equilibrar, enfim, ajustar, né? A nossa É, vida melhor. tá nas nossas mãos, né? É.